Olha aí, pessoal, no dia 1º de abril, e não é mentira, né, que é o dia que eu estou gravando este vídeo aqui, o dólar teve uma disparada, mais uma disparada, já teve outra esse ano, mas agora ele atingiu aí o maior valor em mais de 5 meses, né, o maior valor desde o dia 13 de outubro, então, uma forte disparada aí que, obviamente, é mais explicada, majoritariamente explicada por condições externas, né, resultados da economia norte-americana e tudo mais. Só que, como eu sempre tenho falado aqui no canal, se você já me acompanha, você sabe disso, nós, em momento algum, em temas econômicos, devemos desconsiderar o fator interno também. Porque, ok, existem picos aí de subida e descida do dólar, isso acontece o tempo todo com recorrência, mas o que nós temos é uma tendência, e essa tendência que está por trás do gráfico aí, que é a média ao longo de um prazo maior, nos demonstra que há um componente político aqui no Brasil determinando os problemas econômicos que nós já enfrentamos e que nós tendemos a enfrentar daqui em diante, né? E esse aumento aqui foi tão brusco, tão intenso e tão preocupante que o pessoal do Banco Central, inclusive, fez um comunicado hoje mesmo, né, dia 1º de abril, e não é mentira, isso aqui está no próprio site do Banco Central do Brasil, dizendo que eles vão fazer ali uma oferta pública de operações de swap, aí acho que são 20 mil operações que vão fazer ao todo para tentar segurar a variação do dólar, o que pode indicar que eles acreditam que amanhã a coisa vai estar mais acesa ainda, no caso o dia que você está vendo esse vídeo. Então já aproveita e deixa no comentário qual é o preço do dólar no momento em que você assiste esse vídeo e também se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, isso fortalece bastante o meu canal, ajuda o meu conteúdo a ser apresentado para cada vez mais pessoas. Acredite ou não, isso é importante para um produtor de conteúdos aqui na plataforma, sem dúvidas, né? Então o valor R$ 5,0,59. Está aqui a variação, perdão, né? Já aqui com arredondamento, então, né? 5,6 centavos, né? Podemos colocar a coisa nesses termos e você pode ver o quanto que isso aumentou aqui no período de um mês, né? Você considerar de um mês, lá de 2 de março até agora, já é 2 de abril, a data que vai abrir esse valor do dólar aí no mercado e tudo mais, estamos falando de uma alta aqui de 11 centavos, né? Nesse período, o que é bastante coisa. E em apenas o dia, o dólar foi lá nas alturas realmente, né? Tava andando de lado já há algum tempo. Ok, isso aqui foi durante o feriado e tudo mais, mas veja o quanto que saltou na abertura de hoje, né? E é claro, nós temos algumas notícias econômicas acumuladas já de outros dias, né? Principalmente aí nos dias 29, dia 30, que é o dia 29, né? Sexta-feira Santa, também foi feriado nos Estados Unidos, então a coisa nem repercutiu muito lá fora também, mas estava todo mundo ali se preparando, se engatilhando para o que aconteceria no mercado assim que houvesse a abertura dos pregões, das movimentações, das transações financeiras no dia de hoje, segunda-feira, logo pela manhã, e realmente as expectativas se concretizaram, né? Houve uma alta aí considerável em apenas um dia, e no decorrer aí do mês de março, né, conforme eu mostrei, do dia 2 de março até agora o início de abril, o dólar já tem uma alta de 0,86% em relação ao real, né? Uma coisa assim bastante considerável. E por outro lado, aí, o Ibovespa também caiu e caiu bastante, né? Geralmente é isso que acontece, né? 0,87%, conforme você pode ver nesse gráfico, que ele despencou de fato, né? É normal ter essa leve acentuação aqui no início, logo na abertura, muita gente esperando o pessoal mais afoito, né? Para comprar logo na abertura, e muitos dias sem comprar ações e tudo mais. Os preços tendem a subir, mas logo a correção foi brutal, meu amigo, foi considerável. Você pode ver aqui que realmente o gráfico desabou no decorrer do dia e a Bolsa de Valores brasileira está perdendo bastante valor no decorrer desse ano de 2024. Está revertendo consideravelmente os resultados de 2023. Não é uma boa notícia de forma geral e, é claro, num cenário como esse aqui, nós tendemos também a ver um fenômeno que tem acontecido e já tenho repercutido aqui no canal em outras oportunidades, que é a fuga de capitais gringos, né? O gringo tirando dinheiro do Brasil. Mais ou menos isso que aconteceu hoje também. Um cenário que já estava ruim vai ficar mais agravado com esse dólar mais valorizado aqui
de fato, né? Então, o que aconteceu realmente para causar esse cenário, esse impacto tão bruto no preço do dólar, né? Tivemos informações econômicas dos Estados Unidos positivas para lá, né? Por exemplo, aqui, a indústria teve dados fortes aí, né? Então, o índice de gerentes de compras aqui caiu de 52,2% para 51,9% aí, né? Contrariou a previsão de analistas aí de alta, né? Só que ainda assim, é uma coisa meio curiosa, mas ainda assim, quando esse índice está acima de 50, isso significa expansão, né? O ritmo mais fraco de expansão, mas o setor está crescendo. Eu vivo falando disso aqui no canal, inclusive, né? Com dados econômicos do governo Lula sobre o emprego, o próprio crescimento da economia, né? E eu sempre falo, tá? O ritmo tá menor, mas ainda está crescendo. Enquanto estiver crescendo, tá bacana, a economia tá agitada, beleza, vai demorar mais tempo para o Brasil se tornar um país rico, mas estamos caminhando ainda, né? Enquanto o cenário está desse jeito, a notícia não é ruim, é uma notícia boa, ainda que num ímpeto menor. Então lá nos Estados Unidos a coisa está acontecendo mais ou menos desse jeito aí, né? E os números afetaram também as apostas para um corte de juros lá nos Estados Unidos. Tem gente na expectativa para meados do ano, né, em junho aí, que vai haver cortes por parte do Fed na taxa básica, que está atualmente ali entre 5,25% e 5,5% aí e tudo mais, só que há uma reversão dessa expectativa de forma geral. De acordo aqui com o pessoal do CNE Group aqui, por exemplo, né, a chance dos juros permanecerem no mesmo patamar, não serem cortados na reunião em junho, né, lá nos Estados Unidos, subiu de 39,6% para 46,4%. Ou seja, realmente isso aí demonstra que há uma crença cada vez maior de que a taxa de juros lá nos Estados Unidos vai se manter estável. E quando isso acontece, geralmente o dólar se valoriza em relação a outras moedas, porque o pessoal aí prefere investir lá nos Estados Unidos, tirar dinheiro de mercados emergentes que podem estar pagando um pouco mais, ok, mas pagam em moeda fraca e com um risco muito grande, um risco político, um risco econômico envolvidos aí muito grande, eles preferem tirar esse dinheiro e levar para os Estados Unidos, transformar isso em dólar para conseguir um rendimento em dólar com uma coisa muito mais estável, como o título da dívida norte-americana, né, que tem muita coisa para quebrar primeiro, antes dos títulos do Tesouro norte-americano perderem a sua liquidez, não serem de fato aí um bom investimento dentro dos padrões aí monetários que nós temos estatais, vamos colocar assim, né? Então, tipicamente, quando se tem esse cenário de boa economia nos Estados Unidos, uma economia ainda forte, ainda em crescimento, não tão rápido quanto se esperaria, mas ainda crescendo, e você tem também um cenário em que a taxa de juros provavelmente vai se manter no patamar elevado, 5%, isso aqui é bastante coisa para os Estados Unidos. Quando você tem esse cenário, o dólar se valoriza, tem mais gente buscando comprar dólares, né? Lei da oferta e da demanda, e esse capital é todo direcionado para a economia norte-americana e acaba deixando as bolsas de valores de países emergentes como o Brasil. Isso é normal, acontece sempre e explica esse grande salto aí nos valores de fato, né? Então, realmente, a coisa funcionou assim e explica por que houve esse salto brusco aqui, mas, de fato, não explica a tendência total, a tendência global que nós temos observado. E se fosse algo simples, né? Algo aí que realmente fosse sazonal, corrigido em breve, provavelmente o Banco Central não se daria ao trabalho de fazer essa operação de swap cambial aqui, que a gente sabe é uma forma em que o Banco Central tem de melhorar, né, a taxa de câmbio, deixar ela mais parecida com o que o Banco Central deseja dentro da sua política monetária. Isso pode ser uma taxa maior ou menor do que a atual, sim, vale para os dois cenários, né? Mas no Brasil a gente tem o câmbio, o câmbio é flutuante, não é pré-determinado pelo governo, mas o pessoal chama de câmbio sujo, porque o governo não pré-determina, mas ele interfere por meio desses mecanismos aqui no mercado para manipular o câmbio da forma como ele julgar melhor, mas dentro dos limites do possível
no mercado, né? Então o Banco Central vai agir para tentar segurar essa alta do dólar. Mas qual que é o grande ponto aqui, a grande verdade? Com o governo Lula no poder, o risco Brasil se torna muito elevado. Então, a nossa moeda não é tão desejada no exterior, e a tendência nesse cenário é que ela se torne mais barata em relação a outras moedas, principalmente em relação ao dólar, né? Então, o real tem ficado mais desvalorizado de forma consistente, com ou sem juros lá nos Estados Unidos, né? E o que acontece é que ele já tem ultrapassado com mais frequência essa barreira dos R$ 5. Lá no começo do ano passado, com aquela safra muito grande, muito dólar entrando na economia e tudo mais, aqui no Brasil, né, o dólar estava ficando consistentemente abaixo da marca dos R$ 5. R$ 4,90, R$ 4,95, R$ 4,92 e aquilo tudo mais. Só que agora ele tem ficado incomodamente acima dos R$ 5 o dólar, né? Nas últimas semanas aí, e a tendência é que isso permaneça, porque as notícias econômicas no Brasil não são boas, a interferência do governo na economia está cada vez mais incômoda para os investidores, e se não tem quem queira colocar dinheiro do Brasil, não entram divisas de fora, o Brasil acaba não sendo um lugar atraente para outros países, e aí você tem a Argentina aqui do lado disputando os mesmos dólares que o Brasil, porque a Argentina precisa muito disso, aumentar a sua base em dólar, né, as suas reservas internacionais para fazer a dolarização, que é um grande objetivo do Javier Milei. Então você tem uma Argentina que está organizando a casa aqui do lado e o Brasil que está essa bagunça toda, fica um pouco mais fácil de compreender por que a moeda brasileira tem se depreciado frente ao dólar, porque o cenário econômico realmente não é dos mais favoráveis. Mas me diga aí, qual é a sua perspectiva? Para onde você acha que o dólar vai nas próximas semanas? E o índice Bovespa? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.